Olá, estamos no ar com mais um programa TV Simpro, hoje, dia 28, terça-feira. E os sindicatos professores têm esse programa aqui toda terça, um programa por semana. E esse programa discute bastante as questões corporativas da categoria e as questões também, os cenários nacionais e os cenários também internacional. E hoje, o cenário internacional, nós vamos estar conversando aqui com o Antônio Lisboa, professor, foi diretor do Simpro já em Brasília e atualmente ele é representante dos trabalhadores brasileiros no Conselho de Administração da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e é sobre esse cenário muito ruim para o povo trabalhador, né? Que, segundo o último documento da OIT, há uma possibilidade aí de perda de 195 milhões de cargos de desemprego para os trabalhadores. Antônio Lisboa, seja muito bem-vindo ao programa TV Simpro. Obrigado pelo convite, Paulinho. Contando aqui também com a presença de dois dirigentes do Simpro, que é o Kleber. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lisboa, Ana. Boa tarde a quem está nos assistindo. Espero que a gente faça uma boa discussão e uma boa reflexão. Bem, Ana Cristina, seja bem-vinda também aqui na tela da TV e no Face do Simpro, no Face da TV comunitária também. Olá, boa tarde a todos e todas. Antônio Lisboa, como que é essa responsabilidade muito grande, né? A OIT é uma organização que já está com 101 anos, quase, né? E representa aí os trabalhadores no mundo. Aqui no Brasil a gente tem nossas centrais sindicais, a CUT, a principal central do Brasil, junto com os sindicatos nessa força de defesa do povo trabalhador no Brasil. E como que você vê de agora aí esse cenário que a gente está enfrentando? Na verdade, quero primeiro agradecer uma vez mais pelo convite. E sobre a responsabilidade, né, o Conselho de Administração da OIT, ele é um conselho tripartite de 56 pessoas, sendo 14 trabalhadores, 14 empregadores e 28 governos. Então, esse conselho de 56 pessoas é que faz a gestão e estabelece as estratégias e, enfim, as normas, constrói as normas internacionais do trabalho e a própria gestão da Organização Internacional do Trabalho. Portanto, é uma responsabilidade importante, porque a nossa Organização Internacional do Trabalho, como você disse, que tem 101 anos, é uma agência da ONU, mas que nasceu antes da própria ONU, né? E as normas internacionais do trabalho são, portanto, criadas pela organização em suas instâncias e cabe ao Conselho, digamos assim, elaborar a gestão da organização como um todo, a gestão financeira, a gestão administrativa, as políticas mais gerais e também analisar e fiscalizar a aplicação dessas normas do mundo inteiro. Bom, sobre a situação em que a gente vive hoje é uma situação de fato muito difícil, né? Há um consenso mundial, né? Não só um consenso mundial, mas acho que um consenso entre a humanidade de que o mundo não será o mesmo após a pandemia, né? Agora, o que não há consenso é se ele não será o mesmo e será melhor, ou não será o mesmo e será pior. Se o mundo será melhor ou pior depende de uma série de fatores que são, digamos assim, mais sintetizados com o que se chama de correlação de forças, né? Então, é essa correlação de forças e essa expectativa que faz com que a gente olhe para o mundo e veja como é que nós vamos nos enfrentar, como a humanidade vai enfrentar o pós-pandemia, né? Então, é um pouco isso o nosso desafio nesse momento. Ana Cristina, eu queria uma opinião sua, né, assim, dessa importância do Simpro, né, ter um ex-dirigente do Simpro, um sindicato de maior importância para Brasília, para o Brasil, de defesa da educação pública de qualidade, ter um representante, né, dessa capacidade
na OIT de fazer essa discussão, né? O Simpro que defende o professor em Brasília também defende o trabalhador no mundo. Boa tarde, Lisboa, né? É um grande prazer tê-lo aqui, né? Acho que é muito importante, Paulo, ter alguém da nossa categoria, né, ocupando um espaço, né, tão importante na luta dos trabalhadores, né? Acredito que hoje, né, nós que temos historicamente, né, um ataque muito grande aos nossos direitos, né, e ter alguém que possa estar fazendo essa ponte, né, do nosso país, né, para com o mundo, né, fazer refletir, fazer chegar, né, a países onde os trabalhadores estão vivenciando, né, lutas diferentes da nossa, que possa haver essa troca e possa haver o fortalecimento das nossas lutas, né. Ontem, por exemplo, no dia 27 de abril, é uma data importante para uma categoria de trabalhadores extremamente fragilizada, né, que é o Dia Nacional de Luta das Empregadas Domésticas, uma categoria que historicamente, né, é invisibilizada e que nesse momento de pandemia ela sofre muito, né, devido à questão de não haver possibilidade de ter o teletrabalho, né, uma categoria que historicamente vive um trabalho de quase que trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, eu queria que depois o Lisboa nos colocasse um pouco, né, sobre essa categoria que é extremamente feminina e extremamente explorada, né? Ana, eu vou estar conversando com Lisboa, né? Mas você, em qualquer momento, pode se manifestar, entrar na conversa e fica tranquila, tá bom? Aqui, esse bate-papo aqui, nós quatro aqui, é esse bate-papo sindical. Tá, então olha só, eu sou diretor do Sindicato de Professores, diretor da CUT-DF também, da executiva da CUT-DF, da Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, e diretor de imprensa do Simpro. Mas eu queria começar dizendo, um pouco disso que a Ana falou, da importância de nós termos um companheiro nosso com essa projeção internacional e com essa responsabilidade que o Lisboa tem. Para nós aqui da classe trabalhadora e da nossa categoria, é uma grande satisfação a gente estar compondo aí uma organização tão importante quanto a OIT e Lisboa ser o representante, né? A gente sabe da qualificação e do compromisso do companheiro. Eu, na verdade, sou professor da rede pública desde 1993 e entrei no Sindicato dos Professores já há algum tempo, tive a satisfação de participar da mesma direção junto com Lisboa, né? Nós construímos boas negociações para o nosso plano de carreira, conseguimos fazer com que a carreira fosse valorizada, e eu aproveitei isso para dizer que o Sindicato dos Professores, ele é a demonstração da importância da organização da classe trabalhadora e das instituições da classe trabalhadora, dos sindicatos, das centrais. E talvez por isso seja tão atacada, seja a instituição tão atacada por esse governo atual e pelos outros governos, que não tem compromisso com a classe trabalhadora nem com o povo brasileiro, mas com o mercado financeiro, né? A gente vê a partir da apresentação de vários projetos e que, se não avançaram pela capacidade de mobilização da nossa classe trabalhadora e a partir das suas organizações sindicais, centrais, movimentos sociais. Eu estou aqui, Lisboa, que a OIT ela tem o papel, né, de criar maiores oportunidades de emprego e renda decentes para mulheres e homens no mundo. Fortalecer o diálogo social, melhorar a cobertura e eficácia da proteção social para todos. Então eu vejo que não há nenhum braço no mundo hoje mais importante do que a OIT. E a OIT se reúne em Genebra, não é isso? E com essas 56 pessoas, esse peso, essa responsabilidade, o que pode ser feito para aliviar ao máximo essa perda que a OIT está prevendo de 195 milhões de desempregados no mundo?
Primeiramente eu quero retomar, embora eu não tenha ouvido a Ana Cristina, eu quero registrar também um pouco do que os dois falaram, e a Ana falou de ontem, que foi o dia da trabalhadora doméstica, né? E aí é importante frisar isso, porque também mostra um pouco da importância da OIT. Em 2011, eu tive a oportunidade e a felicidade de estar presente, de participar dos debates da Convenção 189, a Convenção 199 da Organização do Trabalho, que é exatamente a convenção que tratou da regulamentação mundial do trabalho doméstico. Apenas para que vocês tenham ideia, existem mais ou menos 50 milhões de trabalhadoras domésticas no mundo. Eu falo trabalhadoras porque a imensa maioria são mulheres. E no Brasil, a estimativa é que acima de 7 milhões de trabalhadoras domésticas, né? 90% são mulheres, grande parte dessa categoria profissional são negras e negros, mas 90% mulheres. Então, a Convenção, né, do Trabalho Doméstico, que foi aprovada em Genebra em 2011, ela se desdobrou na chamada PEC do Trabalho Doméstico no Brasil, que foi aquela que estendeu os direitos às trabalhadoras domésticas, direitos como fundo de garantia, férias, jornada de trabalho digna, essas coisas todas. Então, é muito importante registrar isso. Que o fato de que o trabalho doméstico só veio ser regulamentado no mundo a partir de 2011, e eu, com muita satisfação, tive a oportunidade de participar de todo esse debate que chegou nessa Convenção, né, Internacional do Trabalho. Também registrar o que o Kleber falou, né, da importância da gente se preparar para o pós-pandemia, né? E aí eu entro na sua pergunta. Para vocês terem uma ideia, Paulinha, a crise de 2008, que foi aquela crise, né, do sistema financeiro, ela gerou algo como 20 milhões de desempregados no mundo inteiro. 20 milhões de desempregados. Claro que há outros, muito mais desempregados, mas fruto da crise financeira de 2008, os dados da OIT é que ela gerou em torno de 20 milhões de desempregados. A expectativa agora para a crise da pandemia do coronavírus é que possa gerar 195 milhões de desempregados. Fora os 200 milhões de desempregados já existentes hoje. Fora os 340 milhões de empregos que o mundo precisa gerar até 2030 para poder atender aos jovens que entram no mundo do trabalho de 2020 a 2030. Então é um desafio imenso que nós temos pela frente. E aí eu volto na minha primeira intervenção, que há um consenso da humanidade de que a própria humanidade o mundo não será o mesmo a partir da crise de 2008. Mas nós não sabemos, não há consenso, se esse mundo será melhor ou pior. Eu vejo que muitas pessoas, as pessoas mais otimistas, as pessoas mais energéticas, por assim dizer, né, mais solidárias, mais espiritualizadas, elas falam muito de que a humanidade sairá melhor dessa crise. Eu, como sou obrigado a tratar das questões mais do ponto de vista material e do ponto de vista prático, eu acho que o mundo só será melhor se a gente criar condições para isso. Porque, na verdade, da mesma forma como aconteceu em 98, em que aquela crise, que foi uma crise no sistema financeiro, uma crise dos bancos, né, e que gerou 20 milhões de desempregados no mundo, o que aconteceu naquele momento? Os bancos quebraram, os estados, ou seja, os governos nacionais socorreram os bancos, e depois de socorridos, os bancos voltaram lá e asfixiaram os governos que os socorreram. Então, há claramente uma tendência hoje do sistema capitalista, do sistema financeiro, e muita gente já está trabalhando nisso, para saber qual é o resultado o pós-pandemia. E se depender do sistema financeiro, dos estrategistas do sistema financeiro, o mundo certamente não será o mesmo, mas não há a menor garantia de que ele será melhor. O que vai fazer com que o mundo seja melhor ou não é o que eu disse, é uma correlação de forças, e para isso nós, trabalhadores, assim como o sistema financeiro, temos que ter os nossos estrategistas e disputar, né, o mundo que a gente quer para depois dessa crise. E esse é o grande desafio da OIT, porque a OIT
ela como organização que tem participação de governos, empregadores e trabalhadores, ela tem que criar as condições para poder enfrentar isso, gerar as normas e as condições políticas para que o mundo possa ser o melhor possível dentro dessa nova realidade. Eu não sei se eu consegui responder a você, mas é um pouco isso. Sim, tá excelente. Estou adorando essa conversa aqui. Você trouxe números aí que inclusive eu anotei para eu usar depois nas minhas outras conversas, que são números excelentes que eu não sabia. Mas o diretor-geral da OIT, nessa última reunião do G20, que são os 20 países mais ricos do mundo, já fez esse alerta, né, que é preciso, né, ter uma ação global diante do coronavírus, mas que ao mesmo tempo também que tenha proteção dos países, né, de baixa renda, de renda média, porque senão os ricos vão sair mais ricos e os pobres vão sair mais pobres. Quer dizer, a OIT já está alertando sobre isso, né? Exatamente isso o que eu disse, né? Porque, veja só, é tudo uma questão de como... usa-se muito hoje o tema narrativa, né? Mas existe hoje já claramente uma disputa, né, global do que o mundo, de como o mundo vai ser depois da pandemia. Se nós, trabalhadores, queremos isso, queremos um mundo mais solidário, um mundo que leve em consideração a seguridade social, a segurança social, o emprego, a distribuição de renda, o respeito ao meio ambiente, certamente há o outro lado que quer um mundo em que a riqueza esteja, como sempre, na mão de poucos. Então, o que acontece? Nós vamos ter que dizer qual é o mundo que a gente quer, e ao mesmo tempo que nós tenhamos, que a gente tenha claro o mundo que a gente quer, a gente precisa estabelecer poder, força para fazer com que ele seja aquilo que a gente quer. Nesse sentido, eu participei, né, virtualmente, obviamente, dos debates do L20, do G20, tenho participado todo ano, porque é obrigação minha também. É exatamente isso. O que está no documento que foi aprovado no G20, e ali algumas questões fomos nós que acrescentamos, né, porque, enfim, a gente tem acesso, os trabalhadores têm acesso mínimo, mas tem algum nível de acesso, né, nos debates do G20. O que o Guy Ryder, que é o diretor-geral da OIT, disse é exatamente isso. É preciso garantir emprego, é preciso garantir equilíbrio no mundo, porque senão, além de mais concentração de riqueza entre poucos, vai haver ainda mais concentração de poder entre os países do norte, por exemplo, Estados Unidos, Europa, etc., Japão, e menos poder e mais pobreza nos países do sul, ou seja, América Latina, África, Sudeste Asiático, enfim. Então, o documento e o discurso do diretor-geral da OIT foi nesse sentido, né? Que tipo de mundo a gente quer? Né? Que tipo de mundo os líderes globais das 20 maiores potências mundiais querem deixar, né, querem construir para depois da pandemia? Agora, evidentemente que, como eu disse, isso será fruto de uma grande disputa de posição e grande disputa de interesses, porque os interesses do capital financeiro certamente não serão os interesses dos trabalhadores, os interesses dos ambientalistas, os interesses dos intelectuais, né? E é essa questão que está em disputa. E foi nesse sentido que a mensagem do diretor-geral do OIT seguiu, ou seja, vamos chamar a responsabilidade para que a gente tenha um mundo menos injusto depois da pandemia, e não um mundo mais injusto. Vi uma matéria sobre a Dinamarca que já está saindo, né, da crise do coronavírus, e o documento da Dinamarca eu tinha notado aqui, não consegui achar tanta página aqui que eu me preparei para poder conversar com vocês, né, que mostra que a Dinamarca já está preocupada com essa outra economia. É um país com mais infraestrutura interna, com mais capacidade de atender a sua população, o bem-estar da sociedade, do que do neoliberalismo da economia internacionalizada e de privatização e de sem Estado mínimo, batendo de frente com o neoliberalismo, que é muito forte no Brasil e no mundo todo, que é que o coronavírus está fazendo aí um enfrentamento com os neoliberais, né? Está servindo pelo menos para isso para a gente.
Na verdade, assim, a Dinamarca, que está, digamos assim, a Dinamarca, a Eslováquia, alguns países estão num processo já, tomaram as medidas corretas no devido tempo, estão num processo já, digamos, de flexibilização, né, do isolamento, coisa que nós nem começamos a fazer corretamente, por mais que tenha esforços de um ou outro caso, muito menos do governo federal, que não tem esforço nenhum, mas a Dinamarca está saindo. E é um pouco isso do que eu falei, ou seja, a Dinamarca hoje tem um governo de centro-esquerda, também a Holanda, não o governo, mas alguns intelectuais holandeses soltaram um documento ontem que falam de um tema que já vem de alguns anos, né, que as pessoas às vezes se assustam, né, que é um tema chamado de descrescimento, ou seja, o tema do descrescimento, a teoria do descrescimento é de que, em outras palavras, é você crescer de forma equilibrada para que o crescimento econômico não estoure com as condições do planeta. E nesse sentido, a Dinamarca está caminhando, é nesse sentido que a Dinamarca está caminhando, que é um pouco isso que nós estamos, né, discutindo dentro da CUT. Estamos preparando o 1º de maio, mas logo depois do 1º de maio nós pretendemos soltar um documento, discutir isso com demais centrais sindicais e com sindicatos do mundo inteiro, que é um pouco isso que você citou. Algumas questões são fundamentais para a gente ter um programa mínimo de levar para um mundo menos desigual, ou seja, um mundo que não piore. E há certamente questões como não privatização, ou seja, as questões das taxações das grandes fortunas. Não é possível, como no Brasil, que você tenha, eu costumo sempre usar isso, né? Quem tem automóvel paga IPVA, mas quem tem iate não paga IPVI, quem tem helicóptero não paga IPVH. Então é preciso fazer, né, uma nova reforma tributária que possa taxar as grandes fortunas no mundo inteiro. É preciso taxar as grandes transnacionais das plataformas. Por exemplo, muita gente que está nos ouvindo compra coisas da Amazon, mas a Amazon paga imposto no Brasil, né? É uma situação que precisa ser resolvida. É preciso atender às necessidades dos trabalhadores de plataforma, que são esses meninos que estão aí diariamente correndo risco, entregando comida. Enfim, nós precisamos criar um outro programa, como você mesmo disse, que é uma tentativa do governo da Dinamarca de apontar nesse sentido, em que você leva em consideração um novo sistema tributário, uma nova forma de distribuição de renda. É preciso fazer uma reconversão industrial. Fala-se muito hoje na chamada reconversão industrial, né, que é a mudança da produção das indústrias para outros, no caso agora, para atender a pandemia, mas é preciso fazer uma reconversão industrial que leve em consideração não os bens luxuosos, mas os bens de primeira necessidade, que ao invés de produzir carros, né, riquíssimos, luxuosíssimos, que se produza transporte coletivo de qualidade, enfim. E é preciso, de fato, criar um processo de produção equilibrado que não arrebente com o planeta, né, porque a gente já sabe que o planeta já está no seu limite. Então é um pouco isso que vai sobrar, quer dizer, é um pouco isso que nós queremos caminhar para o pós-pandemia, né, os trabalhadores, a OIT, enfim, esses setores que eu falei. E, nesse sentido, a gente espera contar com o apoio de governos, alguns, como é o caso do governo da Dinamarca. Ana, eu queria trazer a Ana aqui na tela, que é a mulher que está aqui entre a gente. Ana, os países presididos por mulheres, né, na Europa foram os exemplos de combate ao coronavírus, olhando a Merkel na Alemanha, né, mulher muito diferente. E aqui no Brasil a gente tem ainda uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política e um governo dominado por homens brancos, né, e misóginos e machistas. Qual a sua opinião sobre esse cenário triste? Paulo, como diz, a gente está enfrentando uma pandemia, né, com um pandemônio no governo, né? Nós temos hoje, né, acho que dos 27 estados, nós temos uma única mulher, né, que é a Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, né? E no Congresso Nacional, acho que nós temos um dos congressos, né, mais conservadores, né, na história, desde o mandato passado, esse tem continuado, né, em que o número de mulheres diminuiu, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Embora aqui no DF nós também tenhamos, né, um número de mulheres, né,
significativo, mas que esse número de mulheres também não representa, né, os interesses, né, das mulheres como um todo, né? A gente tem que pensar bem que a importância, né, de elegermos mulheres, né, mas mulheres que representem as mulheres, né? Como você falou, nesses países, né, acho que as mulheres, elas têm uma tendência a cuidar mais, né, do povo, né? Nós tivemos as experiências aí com relação ao Bolsa Família, onde foi exigido, né, que na verdade as mulheres centralizasse a questão também da terra, né, a questão, não estou lembrando agora, mas com relação à questão da posse da terra, né, que ela ficasse com as mulheres, porque elas conseguem, acho que, ter essa visão, né, do coletivo, e eu acho que isso fez com que, né, nesses países onde estão tendo onde são liderados por mulheres, há um enfrentamento melhor. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para o Lisboa, né, já que foi colocado outros países aí como a Dinamarca, mas a gente tem experiências, né, aparentemente da Finlândia, Cuba, Canadá, que tem enfrentado, né, melhor, né, o apoio, né, ou dando as condições mínimas, né, para que os trabalhadores nesse cenário de hibernação, né, de isolamento social, e que eles possam ter as condições mínimas de sobrevivência dentro de casa, né, diferente do nosso país. Eu queria que ele falasse um pouco como ele está vendo nesse cenário aqui no nosso país, né, onde esse auxílio emergencial, que inicialmente era de R$200 e chegou, né, a R$500, que não é suficiente, como ele está vendo, né, a sobrevivência dos trabalhadores diante da crise, como o Paulo colocou aí, né, sanitária, econômica e política no nosso país. Posso responder, Paulinho? Bom, eu acho que você já mesma colocou, né? Vários países utilizaram esse momento da pandemia para dar garantias mínimas aos trabalhadores. Não só aos trabalhadores, porque muitos países também deram garantias mínimas às empresas, especialmente às micro e pequenas empresas, né? Para que elas possam se manter, possam passar por essa pandemia e possam continuar, enfim, produzindo, gerando emprego, etc. Né? Por outro lado, ou seja, vários países resolveram criar condições para, especialmente as pequenas e micros e pequenas empresas, e por outro lado, para os trabalhadores. Você falou de algumas, do Canadá, da Finlândia, eu falo da Argentina aqui do lado, né? Em que uma combinação de ação governamental para garantir, né, um mínimo de estabilidade para os trabalhadores e também um mínimo de estabilidade, especialmente para as micro e pequenas empresas. Bom, isso aconteceu na Austrália também, enfim. O que acontece no Brasil? O Brasil é o contrário. O Brasil botou... É fato que essa renda de R$600 foi uma questão muito importante, especialmente para quem não tem nada. Né? E foi uma conquista nossa, porque o governo queria pagar 200, nós queríamos 1.200. Chegamos a 600, que evidentemente é muito pouco, né? Mas é uma janela importante para quem nada tem, né? Para os desempregados e trabalhadores informais, que são quase metade da população brasileira, da população trabalhadora brasileira. Né? Então, o que a gente teve no Brasil? O contrário daquilo que os países mais democráticos fizeram. Ou seja, garantir que, como aconteceu na Argentina, garantir o emprego dos trabalhadores. E se para garantir o emprego dos trabalhadores precisava ajudar as pequenas empresas, o Estado está ajudando também as pequenas empresas. Na Argentina, aqui no Brasil não, colocou-se, né, não me lembro exatamente, acho que R$1 trilhão, coisa parecida, eu não me lembro agora do nome, me fugiu o número, para os bancos. E os bancos fazerem o repasse às empresas, as micro e pequenas empresas. Só que os bancos estão fazendo isso a juros de mercado e não a juros subsidiados. Por outro lado, os trabalhadores foram obrigados ou a diminuir o salário, a ter o contrato suspenso e por aí vai. O Paulo Guedes, né, no início da pandemia, a imprensa perguntou a ele o que é possível fazer agora para enfrentar a pandemia. Ele disse, fazer mais reformas.
E mais reformas do Paulo Guedes, a gente sabe o que é. É retirar direito, diminuir a presença do Estado, né, que a gente agora está vendo, as pessoas agora estão vendo, quer dizer, mais pessoas agora estão vendo a importância do SUS, por exemplo. Né? Então, sintetizando, enquanto muitos países utilizaram o poder do Estado, o poder público, para garantir que a estabilidade do emprego dos trabalhadores, né, no Brasil, eles estão utilizando o poder público para retirar mais direito dos trabalhadores. É o tipo de governo que a gente tem. Eu estou com um número aqui, só para ter ideia, que em 3 dias, o governo torrou daquele superávit primário deixado pelos governos do PT, 7 bilhões em 3 dias para segurar o dólar. Quer dizer, banqueiro, sistema financeiro, sistema especulativo que não gera emprego nem renda, tem dinheiro, como você disse, né, Lisboa? 1 trilhão e 200 bilhões aí para bancos. Isso. Nessa PEC dessa que está para ser votada agora no Senado, talvez hoje. Bem, Kleber, eu vou introduzir um último assunto aqui da nossa conversa, a gente já está estourando nosso tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dos 134 anos de luta do 1º de maio, e depois também eu quero ouvir os outros dois também, a Ana e o Lisboa. Kleber, eu acho que você cortou seu áudio aí sem querer ao mexer. Ah, não. Olha, eu tinha tirado o áudio. Mas olha só, eu falava o seguinte, esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia é um momento que serve muito para a gente refletir sobre a situação da classe trabalhadora no Brasil e no mundo. Após 134 anos, a gente acumulou uma série de vitórias, mas também uma série de aprendizados. Eu acho que nesse 1º de maio, o aprendizado que deve se sobrepor, sobretudo, é que se a gente não protagonizar uma saída para a pandemia, eu digo a gente, classe trabalhadora, se a atitude principal foi exatamente do sistema financeiro, dessas elites, sobretudo a elite brasileira, que é extremamente perversa, né, uma elite atrasada e cruel, mas se o protagonismo for deles, o que nós vamos ter depois da pandemia vai ser uma normalidade absolutamente cruel. Como bem lembrou Lisboa, depois de 2008, o receituário neoliberal para resolver uma crise que era do sistema foi aprofundar a austeridade. Foram propostas de mais austeridade, de menos direito. Por isso é importante a gente compreender que o que nós estamos vivendo hoje não é só uma crise humanitária, mas é, sobretudo, uma crise do sistema. Se os sistemas de saúde não conseguem tratar das suas populações, do seu povo, é porque o dinheiro do sistema de saúde foi investido no sistema financeiro. Então, essa lógica precisa ser alterada. Né? E esse 1º de maio, ele tem esse sentido também, esse sentido simbólico, que é de nós compreendermos, porque a elite, porque o setor dominante nunca deixou de compreender, né? De nós compreendermos que nós estamos em plena luta de classes e que as elites continuam pensando mais à frente. Nós precisamos ser solidários agora, mas a nossa solidariedade não pode ser uma solidariedade vazia, não pode ser momentânea. A solidariedade de classe trabalhadora não pode ser só no momento da pandemia. Tem que ser uma solidariedade que se estenda pós-pandemia, no sentido de que todos e todas incorporem as lutas por uma sociedade justa, por uma sociedade fraterna, por uma sociedade que justiça social venha antes, necessariamente, do que a caridade pura e simplesmente que ameniza as consciências que exploram a classe trabalhadora. Eu acho que esse 1º de maio, Paulo, Lisboa, Ana, ele tem esse sentido de resgate, sabe? De nós realimentarmos a nossa luta, revisitarmos a nossa história, atualizarmos a nossa história para a gente conseguir construir um pós-pandemia que seja justo, uma sociedade que seja justa. E aí é preciso compreender, só para finalizar mesmo,
Eu sou um cara religioso e tudo, e eu tenho discutido muito, tenho refletido muito sobre a economia de Francisco, que não é novidade, mas que ele levanta questões que a gente vem levantando ao longo não só de 134 anos, mas ao longo de toda a história de luta de classes que a gente tem ainda anterior à Revolução Industrial, que é exatamente compreender que ou a gente entende qual é o tipo de desenvolvimento que nós temos, e o desenvolvimento tem que ser para a humanidade, tem que ser para o meio ambiente como um todo, ou a gente vai construir a nossa destruição enquanto classe, enquanto ser, e destruir o planeta também. Por isso é fundamental que nesse 1º de maio a gente faça essas reflexões. Ana, eu queria ouvir também a importância do 1º de maio, na sua opinião, e lembrar que eu vi uma manchete no Correio Brasiliense que eu achei até estranho, né? O setor produtivo quer voltar a trabalhar, quer dizer, setor produtivo é o trabalhador, está provando agora no coronavírus, né? Quem produz, quem gera renda e riqueza, quem gera riqueza somos nós, trabalhadores. Paulo, parece que eles estão descobrindo agora, né, quem de fato, né, que gera riquezas, né, no mundo, né? E aí, esse 1º de maio nos coloca, né, vários desafios. E como o Kleber colocou, né, esses desafios, né, ele está na história de luta dos trabalhadores. E com a pandemia, essa luta, né, ela só aumenta, né? A luta, né, pelos trabalhadores da saúde, que agora, né, além de lutar pelas condições de trabalho, tem que lutar pela sua sobrevivência, né? Pelo direito, né, de ter as condições mínimas de trabalho para que eles possam, né, não ficar adoecidos, para que eles possam sobreviver e cuidar, né, das pessoas que estão adoecidas do Covid-19. Né? Eu também gostaria de fazer 2 questões aqui para o Lisboa. Eu sei que o tempo é curto, mas assim, como ele está vendo, né, já que a nossa categoria, né, dos professores e orientadores, né, está extremamente ansiosa por essa pressão que está sendo feita com relação a nós de retorno ao trabalho, como ele está vendo e como aconteceu esse retorno nos outros países do mundo? Como ficou essa organização do trabalho escolar, né? Porque agora nos apresenta, e como nós temos muitas dificuldades com relação à falta de recursos, e aí o que a PEC 95, a PEC da morte, que aí causou, né, uma grande redução de recursos para a saúde e educação, é o que nós temos, que os dados, né, que o SUS, no ano de 2003, o orçamento, 2003 e 2011 ele dobrou, e em 2020 ele recebeu, né, teve um orçamento proporcional ao ano de 2011, desculpe, sendo que a nossa população aumentou, né? Então, a gente tem um 1º de maio que a gente tem que defender os direitos, né, do serviço, fazer a defesa dos serviços públicos, né? E a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, tanto na iniciativa pública como privada, porque o que nós estamos vivenciando aqui na iniciativa privada com relação à questão da pandemia é que as trabalhadoras das escolas, né, os profissionais, os professores, com a teleaula, grande número de professores e professoras foram demitidos, né? Então, é uma luta extrema, né, porque você tem que lutar pela vida e você tem que lutar pelo direito de ter um trabalho que lhe assegure as condições mínimas de sobrevivência. E só para fechar aqui, eu gostaria, né, além, nós que estamos, né, nesse tempo de hibernação, em que as mulheres, né, dentro das suas casas, ainda vem sofrendo com a questão da violência doméstica. Então, que a violência é uma responsabilidade de toda a sociedade, né, que o mundo que a gente quer é um mundo, né, onde as mulheres, não é, elas tenham os mesmos direitos, né, e que elas consigam, né, sair vivas, não só com relação ao Covid-19, mas com relação a uma vida digna e sem violência. Então, que a gente possa lutar para uma sociedade mais justa e igualitária, e por que não uma sociedade socialista. É isso, Paulo. Então, Lisboa, para a gente concluir, né, o seu recado final, volta aquele grande e velho tema: trabalhadores do mundo, univos, tendo em vista que você é o nosso representante do mundo.
Tá, eu estava lembrando aqui, a Ana falando, eu tentei me recordar, nós temos acompanhado isso diariamente, me recordar de algum país que tenha voltado à normalidade nas aulas. Sinceramente, pode até ser que tenha, não me veio à memória nenhum, muito pelo contrário. Certos países da Europa ainda estão, né, isso porque já estão, como a pandemia começou mais cedo lá, né, tende a terminar mais cedo. Então eu não me recordo, pode ser que eu esteja aqui me faltou na memória, nenhum país em que a normalidade das aulas tenha voltado. Muito menos que ainda nem chegou ao pico, né, o pico da contaminação. Né? Então é um absurdo isso, porque na verdade as crianças, vão colocar as crianças como transmissoras, né, como transmissoras do vírus para os adultos, é um negócio absurdo isso. E aí, por fim, é isso mesmo, eu acho que esse é um momento de muita reflexão. Vamos mudar de novo o 1º de maio para refletir sobre isso, mas eu acho, Kleber, Ana e Paulo, nós trabalhadores e trabalhadoras, precisamos ter urgência em começar a preparar o nosso programa para enfrentar a pandemia. Porque lá do sistema financeiro, lá nos grandes centros financeiros do mundo, Nova York, Tóquio, Hong Kong, Londres, São Paulo, etc., eles estão preparando já as suas estratégias para o pós-pandemia. E nós vamos preparar a nossa, sob pena da gente sair, como eu disse, com um mundo pior, mais desigual, mais injusto do que o que nós já temos. Portanto, esse 1º de maio serve sim para a gente discutir a solidariedade. Estamos fazendo o 1º de maio internacional, vai ter um show, né, à disposição aí com 23 países participando, mas esse 1º de maio de solidariedade tem que também servir para que a gente entenda que nós temos que nos preparar e temos urgência em preparar a nossa posição para o mundo que nós queremos depois da pandemia. Quero agradecer pelo convite mais uma vez, um abraço para todos vocês. Gente, eu gostaria muito de continuar aqui a tarde inteira, aqui à noite, varar aí com vocês três, porque essa conversa está muito boa. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse TV Simpro de hoje, né? Terça-feira, dia 28 de abril. E espero que vocês que estejam em casa assistindo a TV Comunitária de Brasília, assistindo também pelo Face e do Simpro e pelo Face da TV, tenham gostado bastante. Nós vamos reprisar bastante esse programa depois, tem os horários de reprise no nosso site, tudo, entrem lá. Eu agradeço muito a presença aqui do Antônio Lisboa, agradeço muito também a presença da Ana Cristina, agradeço também a presença do Kleber aqui conosco, né? E continue aqui na tela da TV Comunitária e até o próximo TV Simpro.